Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 15 de agosto de 2021, estamos aqui para mais uma EBD online. Eu quero ver o dia que eu vou parar de falar isso, ainda em tempo de pandemia. A pandemia ainda não acabou, mas nós acreditamos que está acabando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Desde já eu quero deixar um abraço para o meu amigo professor Edson, né? Deus te abençoe, está no descanso, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, mas também hoje estamos com um convidado muito especial aqui, que é o nosso pastor Paulo Araújo, né? Reverendo Paulo Araújo, seja bem-vindo a esse bate-papo aqui, esse encontro, e hoje nós temos um estudo muito, especial da parte de Deus. A gente vai falar sobre família, liderança. Amém, bom dia, paz do Senhor, né? Desde já que é um prazer poder estar aqui, né, participando desse momento, e creio que será uma bênção, né? Um grande abraço também para os nossos mestres, né? E estamos aqui empolgados para falar sobre Jetro, sobre família, sobre liderança. Com certeza será uma bênção, com certeza. A gente vai aqui tocando o barco, Deus vai falando, né? E você também pode ir interagindo aí, pode deixando suas questões, tá? Grande momento agora nesse período da manhã, tá bom? E o que a gente puder responder, a gente responde, o que não puder, a gente envia para o professor Edson, a gente deixa para responder depois, tá bom? Grande abraço, com certeza será uma bênção. E aí, já compartilhou? Já compartilhou? Compartilha aí, gente. Vamos compartilhar essa aula que vai ser tremenda. Nós vamos orar agora, compartilhando aqui, ó. Pastor, que falta de educação? Não falta de educação não. Estou te mostrando aqui a realidade, né? Estou aqui compartilhando porque tem gente que vai precisar ouvir essa palavra, ouvir essa mensagem, tá? Estou finalizando aqui, vamos orar. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida na mão de Deus, né? Nós estamos aqui só como instrumento do Senhor, queremos ser totalmente dependentes do Senhor, dependentes do Senhor em todo o tempo, tá? E nosso objetivo aqui hoje é transmitir o que Deus quer transmitir para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, tá bom? Nossa equipe de hoje também já agradeço por estar mais aqui um domingo, que Deus possa abençoar vocês. Álvaro também, um beijo, Álvaro. Álvaro hoje não pôde estar aqui com a gente, também foi dar um passeio, foi dar um voo. Um beijo aí, tá, Álvaro? Deus te abençoe. Que um dia vai ser eu também, vou dar um passeio, vou dar um voo, hein? Ei, tá todo mundo tirando folga, eu também vou tirar uma folga, hein? Eu também vou tirar um dia para dar um voo e para dar uma descansada. Tá chegando, hein? Vamos ver. Né, pastor Paulo? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer, ó Deus. Muito obrigado. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, de forma sobrenatural. Nos dá, ó Deus, um domingo, nos dá uma aula abençoada na tua presença. O Espírito do Senhor possa trazer conhecimento, revelação, ó Deus, da tua parte para cada um de nós. É o que eu oro, agradecido, certo de que o Senhor está no controle das nossas vidas. Tome, Senhor, os enfermos agora em tuas mãos. Tome aqueles que estão com luta, que estão com dificuldade, nas tuas mãos agora, Pai. Todos possam ser, ó Deus, conduzidos, guiados, guardados, protegidos pelo Senhor, e possa dar um grande testemunho em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nossa série Esqueceram de Mim, né? Jetro é o nosso personagem de hoje. O texto áureo se encontra em Êxodo 18, 5 a 12. Então, você que gosta de anotar, a gente está sempre repetindo, Êxodo 18, 5 a 12. E você que, às vezes, só escuta, pega um papelzinho, pega uma caneta, ou então usa o próprio smartphone, usa o próprio tablet, né, o iPad, sei lá o que você tem para poder anotar aí, que às vezes a gente fica assim, não, vou botar tudo na mente, depois eu passo. Aí é difícil, isso é muito complicado. Eu acredito que 99% das pessoas não fazem isso depois, tá?
Então vamos lá, vamos fazer a leitura do texto. Jetro, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estavam acampados junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: eis que o teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro e inclinou-se diante dele, abraçou-o e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por causa dos filhos de Israel, assim com todas as tribulações que encontraram pelo caminho, das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, livrando-os da mão dos egípcios. Então Jetro disse: bendito seja Yahvé, que vos libertou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Agora sei que Yahvé é o maior que todos os deuses, porquanto ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios, e vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés na presença de Deus. Aleluia! Jetro, foi o sogro de Moisés, também chamado de Reuel, lá em Êxodo 2:18. Jetro era um sacerdote entre os nômades midianitas. Pouco se sabe sobre a história de Jetro, está registrado no livro de Êxodo. Então, no livro que a gente está lendo, praticamente é onde está registrada a história dele. É possível que o nome Jetro signifique preeminência, já o nome Reuel significa amigo de Deus. Muito já foi discutido sobre a variação do nome do sogro de Moisés. Não há dúvida de que o sogro de Moisés, de fato, é chamado por esses 2 nomes. Então parece que Jetro e Reuel eram nomes variantes, Ou um desses nomes pode ter sido um nome de clã. Então a gente está aqui, aprendendo sobre essa pessoa. Então nós vamos lidar como Jetro, tá bom? Como Jetro, e no decorrer você vai entender a história também de Reuel, sogro de Moisés. E para a gente entender, fala sogro de Moisés, a gente pode ter pessoas que estão vendo quem foi Moisés. Moisés foi o libertador de Israel. Moisés foi o escritor, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Foi Moisés que escreveu sobre revelação divina da parte do Senhor. Então hoje também está aqui o nosso querido pastor e também professor, psicólogo, um homem de Deus, marido, um grande homem de Deus, um grande amigo que nós também já, apesar de não ter um convívio de uma vida inteira, mas de poucos anos, mas já temos, graças a Deus, essa intimidade. Pastor Paulo, pode também dar uma introdução, pode falar, fica à vontade aí. Amém, pastorzão. Até a Vanessa, minha esposa, estava perguntando, como é que ia ser a aula hoje, que ia ser de quê? Falar sobre Jetro, Ela até brincou comigo, falou assim, nada melhor de domingo de manhã do que falar sobre o sogro, e de certa forma, nós estamos aqui hoje de manhã para falar um pouco sobre esse grande sogro de Moisés, E assim, para que possamos entender o contexto histórico, o pastor já deu uma pincelada. Jetro, nós vemos que Moisés, ele passou 40 anos no Egito, mas aos 40 anos ele tem um problema ali e precisa sair fugido do Egito, vai para Midian, e quando ele chega em Midian, ele presta socorro para as 7 filhas de Jetro, Então Jetro tinha 7 filhas. É muito interessante, é um homem que conviveu com 7 mulheres, O meu sogro teve 3 filhas, Então é muito interessante essa dinâmica assim de ser criado no meio de muitas
muitas mulheres, né? Com certeza Jetro era um bom ouvinte, tinha que ser um bom ouvinte. Tá? Então, nós vemos que começa assim. Então, Moisés ajuda as filhas de Jetro, né? A se livrar ali de um problema também. Depois ele pega a água, dá água para os animais, né? Porque Jetro, ele era pastor. Isso é muito interessante, mais para frente nós vamos entender como que isso foi importante também na vida de Moisés e para o que nós vamos falar aqui. Então, e assim Moisés faz tem esse contato com as filhas de Jetro, e as filhas de Jetro voltam para casa, e chegaram mais cedo, e Jetro, observador, falou, chegaram mais cedo hoje, né? O que houve? E ele falou, não, porque tinha um homem lá, um egípcio, nos ajudou, e deu água para os animais, e nos ajudou lá a resolver um problema. Não, então, Jetro falou, não, vai lá buscar esse homem, traz ele para almoçar aqui com a gente, ficar aqui com a gente, ver como que já vai surgindo até algumas características interessantes na vida de Jetro, né? Você vê como que ele já percebeu ali que Moisés tinha caráter, existia algo ali na vida daquele homem, que quando Jetro mencionou a atitude que ele teve, vamos trazer esse homem aqui para perto, para me conhecer, né? E a Bíblia diz que Moisés passou a segunda temporada dele, de 40 anos, né? A vida de Moisés ela é dividida em 40 anos no Egito, 40 anos agora com o seu sogro Jetro, né? Então ele já chegou para a convivência da família, já fez amizade, já foi bem recebido, já recebeu a esposa, né, a Zípora, teve 2 filhos com ela, ficou ali 40 anos, né, aprendendo coisas muito interessantes. E nós sabemos que depois dos 40 anos, Moisés ele recebeu aquele segundo chamado, aquele chamado de Deus ali da sarça ardente para ser o libertador. E ele conversa com o sogro, explica tudo para o sogro entende, e é muito interessante, pastor, até tem essa passagem dizia que Jetro ele fala assim, né, olha, vai em paz, né, uma coisa muito interessante, olha, vai em paz, né? Então libera assim uma palavra de paz para Moisés ir cumprir esse chamado. Depois nós sabemos que acontece toda essa saída do povo de Israel do Egito, né? E aqui é interessante esse texto de Êxodo 18, é que, de certa forma, o povo de Deus, ele teve aqueles problemas ali para sair do Egito, teve as 7 pragas, teve a Páscoa, teve a morte do primogênito de Faraó, tudo. E aí o povo sai, então se livra desse grande problema, essa grande opressão. Aí agora Moisés está andando com o povo, e agora é interessante porque nós vemos em Êxodo 18 que os problemas do povo, assim, os principais não são mais com Faraó, não são mais com o Egito, começa a aparecer certos problemas agora internos do povo, né? O povo começou a reclamar, o povo começou a ter problema, o povo começou a se queixar, a ter algumas situações para serem resolvidas, e Moisés tem alguns problemas. E agora Moisés está passando o dia todo ali, atendendo aquele povo, sendo juiz. O texto diz que ele começa de manhã e vai até o findar do dia, até o pôr do sol. E é nesse momento, né? Inclusive tem até um livro do Charles Swindoll, que ele fala sobre Moisés, e ele fala assim, como que Deus é maravilhoso, e como que esse sogro que Deus deu para Moisés também é um homem muito interessante. Por isso que nós vamos falar algumas características dele aqui, como que é um homem muito assim, usado por Deus. Porque o sogro de Moisés chega justamente no momento que talvez Moisés mais estava precisando, que é aquele momento ali que estava muito atribulado, assim, no sentido de muitas atividades, o povo reclamando, e ali nesse momento que chega Jetro, né? E aqui nós queremos entender quão importante foi esse homem, esse sogro, né? Alguns não gostam muito do sogro, né? Tem aquele mito, aquelas histórias, né, de família, né? Família tinha até um pessoal que diz assim, né? Família
família, nós devemos morar, né? Isso é uma anedota, né? Assim, uma brincadeira que diz assim, que família nós devemos morar. Essa não, aqui, ó. Não tão perto que dê para ir a pé, e nem tão longe que precise de dormir, né? Então, mas nós vemos que Jetro foi muito importante, tá? Muito importante. Então nós vamos caminhando aqui e vamos entender quão importante foi essa visita de Jetro, quão importante foi assim, como que a família, né, de Moisés, como foi algo tão tão bom, assim, grandes lições. Tem coisas muito ricas aqui para nós entendermos, para engrandecer, né, o nosso entendimento sobre família, né, o pastor falou sobre liderança, sobre alguns movimentos muito importantes, tá bom? Então, eu acredito que assim, que já deu para a gente ter uma ideia, assim, esse momento que nós chegamos agora para falar sobre esse homem, Jetro, né, esqueceram de mim, meio esquecido, mas não menos importante. Isso, porque às vezes nós, né, focamos muito Moisés, Davi, né, nos principais, e tem muitos nomes aí, muitas histórias que nós podemos aprender, né? Até quando a gente trouxe esse tema, a gente ora, né, o professor Edson, a gente, e aí, como é que vai ser o próximo? A gente já começa a orar 2, 3 meses antes de finalizar o outro, porque a gente tem que se programar, e o professor Edson também prepara uma aula assim maravilhosa, e hoje é sobre essa pessoa. Quando o senhor colocou aí nessa introdução, trazendo a memória, essa questão de, poxa, chegar em casa mais cedo, o que houve? O pai também, né, ele já tinha uma consciência, porque ele já era sacerdote em Midian, não era o sacerdote do Deus Altíssimo, mas ele já tinha os princípios e conceitos, e a gente viu também que, segundo tem uma linhagem bíblica, que ele era da linhagem de Abraão. Então, isso tudo foi importante, por quê? Porque ele já teve uma visão, peraí, o cara parar para ajudar as mulheres, né? Serviço das mulheres, que elas estavam lá e tudo mais. Então, esse cara tem alguma coisa diferente. Ele não quis se aproveitar das mulheres, ele quis ajudar. Chama esse cara para jantar aqui, chama esse cara para estar com a gente. Chama para perto, né? E como o senhor brincou aqui, né? Vou brincar também. Com 7 filhos, ele falou, poxa, quem sabe esse cara não vai me ajudar a dividir aqui, né? Vai me ajudar a dividir o mistério aqui, né? Brincadeira, hein? Brincadeira. Se não chegar em casa, a gente apanha, né? Aí vão brigar com a gente. Mas ele falou, vamos dividir aqui o mistério aqui para ver, rapaz, tem que dar uma sondada nesse homem. Fala no microfone. Já chegou tão disposto? Isso, então... poxa, vamos chamar esse cara para cá. Então, é algo assim que a gente já vê na vida de Jetro, algo muito especial, né? Porque a gente vai ver alguns pontos agora, né? Como podemos aprender com Jetro? Fala aí, pastorzão, pode ir discorrendo que a gente vai comentando aí. Sim, tem alguns pontos aqui muito interessantes, né? O primeiro ponto é, Jetro dá suporte familiar, né? Você pode até anotar aí, que assim, Jetro ficou com a família de Moisés para ele libertar o povo do Egito e cumprir seu ministério. O ministério não é feito sozinho, aqui é interessante, por trás de um grande líder, Moisés, existe alguém, né, um pequeno Jetro, que não aparece dando suporte, que não aparece, mas que dá o suporte ao ministério, né? E a proposta aqui dessa aula é essa, né? De trazer assim à luz, né? Assim, quem estava por trás ali de Moisés, que foi esse grande homem, como o pastor falou aqui. E ele, esse primeiro toque é muito interessante, que ele dá o suporte. E é muito interessante isso mesmo. Você vê que ele se preocupa, né? Você vê que, olha, ele ouviu Moisés, falou, traz esse homem para perto aqui, ele tem algumas coisas boas, vamos, né, ver, ele com certeza já viu ali coisas muito boas em Moisés só por essa atitude. Mas aqui, essa parte aqui também é o seguinte, aqui em Êxodo 18 mostra que Jetro, ele trouxe a família de Moisés de volta, né? Então, trouxe a esposa, a filha de Jetro, trouxe a esposa de Moisés e os 2 filhos, e é interessante que a gente pode imaginar assim, um momento de cansaço, né? Isso foi um grande refrigério na vida de Moisés ali. Então ele dá esse suporte e trazendo essa ideia de que ele ficou com a família enquanto Moisés estava ali resolvendo aquela batalha que era sair do Egito,
né? Então, em algum momento, Moisés ele saiu da casa do sogro com a esposa e os 2 filhos, né? O Gerson e o Eliezer, né? Mas em algum momento, provavelmente Moisés viu que a missão ia ser uma missão árdua, né? Ia ser complicado, e em algum momento ele enviou novamente a sua família, a sua esposa, seus filhos, para ficar com o sogro, né? E interessante porque isso traz esse ensinamento de que a família é esse suporte. Então, ele como sogro ali, ele deu esse suporte. E hoje em dia nós vemos que a família é para dar esse suporte também, né? Assim, por exemplo, no nascimento de um filho, geralmente a família que está em volta, né, o sogro, a sogra, as tias, os tios, eles dão um suporte. Então Jetro já aponta para essa finalidade da família, essa importância da família, de estar ali em volta e nos momentos de dificuldade dar um suporte, sabe? Assim, dar esse auxílio, essa ajuda. Então o foco é muito esse aqui. Amém, que maravilha. Mandar um abraço aqui para a Tatiana, lá da Noruega, está assistindo a gente aqui, voltou aqui. Deus abençoe, Tati, em nome de Jesus. Deus possa abençoar rico e poderosamente você nesse país que precisa muito de Jesus Cristo. Não que os outros não precisem, mas é porque você sabe que a gente sempre conversa, né? A Noruega é um país, apesar de ser de primeiro mundo, mas as pessoas têm deixado Deus de lado, né? As pessoas exaltam muito a condição que o país, que o governo pode dar e deixa Deus de lado. Então, que Deus, você seja a luz nesse lugar aí. Só falando sobre dar suporte familiar, eu achei tremendo nessa história, porque de verdade Jetro é aquele cara acolhedor, né? E desde o primeiro dia que Moisés não era nem da família, ele já tinha coração de família. Então Jetro foi um grande homem, até para que as suas filhas tivessem um casamento, porque tem gente que não coopera nem para isso, né? Tem gente que o cara está chegando, né? Vamos supor de filha, vamos falar de filha, ou então vamos falar de sogra também, pode falar um pouquinho dos dois, né? Não, quem é esse cara? Eu não sei o que ele está querendo. Aí quando casa, a partir de aí, quando é para somar, para ajudar, não, vocês têm que se virar, meu irmão. Então, eu acho que isso aqui é uma história que dá para falar, mas daria para falar mais muita coisa, que a gente tem bastante coisa para falar, mas esse primeiro ponto, suporte familiar, por trás de um grande ministério tem uma família, e é verdade mesmo, é verdade, às vezes é o sogro, é a sogra, são os avós, ou então aquela pessoa que a gente tem tanta intimidade, como da família, que a gente consegue deixar os nossos filhos, né? O senhor que é pastor, quantos tempos o senhor construiu uma igreja lá na ilha? Quantas vezes você e Vanessa estavam na obra? Com quem ficava o filho, né? Seu filho, acho que ele já era nascido Nasceu durante. Durante, né? Então, como é que era para o senhor tocar uma obra, fazer um negócio, né? O pastor integral ali, trabalhando, de verdade, precisa do Jetro, né? Moisés teve que ir a Faraó e deixar sua família guardada, protegida, e nada melhor do que um familiar, né, próximo da gente, como um sogro, como uma sogra, que são os avós, né, das crianças, para dar sua vida, para poder entregar, ou então aquela pessoa que a gente também confia e deixa ali às vezes para a gente pregar no lugar, fulaninho pode ficar aí, ou deixa ele dormir aqui e tal, aquela coisa toda, né, pastor? Então isso é muito, acho que é muito importante. E para a gente que é no ministério, e tem também pessoas que é para o trabalho, que é para fazer alguma coisa, até mesmo para uma noite especial do casal, né? Sim, verdade. Uma viagem agora, igual o senhor fez, né? Verdade, especial. Sim, a família é muito importante, tá? É muito importante. Graças, eu louvo a Deus pela família da minha esposa, minha sogra, pastora também, né? Pastora Edinassi, meu sogro Domingos. E a família é uma bênção, sabe? A família é para ser uma bênção. A gente tem realmente algumas dificuldades, mas faz parte. Qual a família que não tem, né, alguma questão para ser resolvida? Mas até isso serve para crescimento também, tá? E eu já até aproveito para agradecer até a pastora Edneia, né, a nossa reverenda Edneia. Eu me lembro que quando a gente recebeu a notícia lá do falecimento do meu pai, 2 horas da madrugada, e Vanessa ligou para a pastora, e a pastora e o irmão Gilberto prontamente puderam ficar com o meu filho, né, para a gente poder ir lá no hospital, resolver os trâmites. A irmã Milce também, de vez em quando, fica com o Cristo fica lá com Paulo, brincando, tudo, para a gente poder também fazer nossas atividades na igreja, já que agora que as crianças, né, já estão assim, pensando em começar a voltar. Isso. Então você vê que não é assim, a questão aqui,
não é nem só por ele ser sogro, mas o importante aqui é o suporte, né? Ele dá o exemplo de suporte, mas como o pastor falou aqui, não é nem só a família, mas é um amigo, uma pessoa de confiança e uma pessoa que tem esse espírito, sabe? Tem esse espírito. Isso é um dom de Deus também, sabe? Deus dá também tem pessoas que naturalmente têm assim, esse dom de dar esse suporte, sabe? Então é muito muito importante. Aleluia. O 2 aí, né? Que a gente pode falar ainda sobre Jetro, que a gente pode aprender mais com Jetro. Isso, Jetro é gentil, coisa maravilhosa, né? Mesmo morando quilômetros de distância, Jetro monta uma caravana e vai levar a família de Moisés, após ele libertar o povo do Egito. Demonstra sabedoria e gentileza de um homem que entende que a família é tudo o que temos, e a gentileza de levar até Moisés, não se importando com a distância. Então, uma atitude gentil, né? Hoje em dia, no nosso mundo, nós precisamos dessas atitudes de Jetro, né? De ser gentil. E é muito interessante o encontro dele com Moisés. Você vê como que é afinidade, sabe? Você vê que não é uma coisa ríspida. Às vezes a pessoa fala, não, o homem é mais um pouquinho mais grosso, né? Um pouquinho mais ríspido. Não. Você vê que eles se encontraram, Moisés honrou ele, e ele foi assim. Moisés percebeu essa gentileza dele. Provavelmente Moisés não esperava, mas ele teve essa atitude assim, gentil, né? Se encontrou com Moisés com suavidade. Lendo a história de Jetro e o relacionamento dele com Moisés, nós encontramos muito isso. É algo suave, é algo assim. Eles se abraçaram, eles se beijaram, eles tinham uma afinidade. Então, foi 40 anos, onde eu posso até dizer aqui que Moisés, ele ficou 40 anos no Egito aprendendo ali as técnicas militares, aprendendo talvez outros idiomas, aprendendo a ser inteligente, a usar de estratégia, mas eu acredito que foi os 40 anos passando com Jetro. Que Jetro era pastor de ovelhas, então, de certa forma, com a ovelha, você tem que ter aquela gentileza, né? Você não pode sair batendo, né? Você tem aquela gentileza, até com as ovelhas, tem que ter as ovelhas mais teimosas, mas você tem que ter assim, uma certa calma. Então, provavelmente, Moisés aprendeu esse manejo também com Jetro, sabe? Nas atitudes, essa gentileza, algo tão bacana, né? Hoje em dia, como nós precisamos, né? A gente às vezes fala tanto de empatia, de tanto disso, todo mundo está na boca de todo mundo, como às vezes se relacionar, mas às vezes na prática fica faltando esse tato, né? Essa gentileza, assim, essa coisa mais sutil. Deus, o senhor tocou num ponto aí que eu vou abrir um parênteses, dentro de gentileza, de pastoreio, que já também, né, a gente aprendeu aqui e faz parte da história, de definir uma coisa. Por quê? Às vezes fala assim, o senhor é pastor de ovelhas. E de verdade, não tem pastor de lobo. Tem pastor de lobo? Não tem. Então, como que a gente define uma característica de ovelha? Pelo comportamento. Às vezes tem uma ovelhinha mais rebelde, mas ela é ovelha. Você não precisa de usar de tanta força do cajado para que aquela ovelha, né, ela possa retomar ao rebanho. O máximo que você faz, o pastor fazer, era quebrar a patinha dela e colocar onde? Ela no ombro. Mas mesmo assim, depois disso, ela ficava o quê? Quietinha. Ela ficava tranquila. Agora, o comportamento ultra rebelde já demonstra que a pessoa não é ovelha. Não é isso, pastor? Não é ovelha, que já tem uma característica de lobo. Então, lobo, de verdade, se trata de uma forma diferente. Sim. Então, porque às vezes a gente vive no meio hoje, que é vitimizado, que a pessoa quer ter o comportamento de lobo, né? E quer dizer que é ovelha. Então, a gente hoje tem que entender que tipo de comportamento que eu tenho para a forma de eu ser tratado de forma gentil, de forma amorosa. Porque, na verdade, essa pessoa também, ela tem que começar a entender que ela é ovelha, que ela é obediente, né? que ela não tem dente afiado igual o lobo, né? Que ela não tem a astúcia do lobo, né? Que ela não é um bode, que ela não tem chifre também para furar ninguém, porque às vezes as pessoas assumem a característica de outros tipos de animaizinho, fazendo um comparativo, uma representação aqui, que não é de ovelha. Então a gente também tem que começar a entender essas características. Que característica que eu estou tendo?
Porque às vezes o pastor de verdade, eu sempre falo isso, o cajado não é para ovelha, só aquele cajado, aquele outro cajado com aquela curva, o lado do cajado com a curva, para tirar a ovelha do penhasco, para pegar a ovelha, aquele cajado é utilizado de uma forma de admoestação, não de espantar, igual às vezes o pastor também, o cajado servia para as duas coisas, tanto para resgatar quanto para afugentar os inimigos. Então o pastor tinha esse cajado para isso. E tem gente que pensa que tem que usar o cajado de ovelha. Não, o cajado não é para ovelha, o cajado é para lobo. Eu abri esse parênteses aqui porque a gente está falando desse jeito gentil. E o pastor Paulo falou assim, talvez por lidar com a ovelha, aquela coisa toda, e de verdade, a ovelha é um animal que praticamente não tem defesa. E quem defende ela é o seu pastor. É o que representa quando fala assim, o Senhor é meu pastor. Davi fala, e a gente traz o salmo para a nossa vida, e nada me faltará, me faz andar em pasto verdejante. Por quê? A gente também olhando ao inimigo, a gente não tem defesa, porque o inimigo das nossas almas é invisível, então a gente não está vendo o que ele está preparando. Então quem nos protege mesmo, a gente pensa que tem grande defesa, a nossa inteligência, a nossa capacidade humana, e a gente tem um poder muito grande, eu sou um cara disso, eu sou um cara daquilo, que ninguém tira onda comigo, mas na verdade quem protege a gente mesmo é o nosso pastor, é Cristo Jesus, é Ele que nos protege, desde o momento que eu sou ovelha, desde o momento que eu sou obediente à sua palavra, que ele vai falar assim, não vai por aí que tem um penhasco, não vai por aí que tem um laço, não vai por aí que tem lobo, esse caminho é perigoso, mas ele fala, vamos passar pelo vale, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, me protege, é o abrigo, o lobo pode querer vir, mas o cajado do pastor vai estar ali para o lobo. Então, essa forma gentil, por que estou discorrendo esse assunto? Porque tem gente que quer ter um bom convívio familiar, como Jetro e Moisés, mas não age como os tais. Olha o respeito que tinha de Jetro e Moisés. Moisés se reclina diante do sogro, e o sogro não deixa ele, não olha com ele com ar superior, o sogro também compartilha com ele das mesmas coisas, entendendo que não era a família de Moisés e a família de Jetro agora, que era uma família. Então isso é muito importante, de um lar onde nós podemos conversar, e tanto o sogro aprender com o genro, vamos dizer assim, ou com o filho, ou com a filha, ou com a família, ou seja, o maior ele aprender com o menor, em questão de idade, de experiência de vida, e tanto o menor também ouvir, porque hoje a gente está naquele ritmo familiar, o seguinte, falando, está velho, isso aí está velho, está caduco, não fala nada com nada. Então a gente tem que ter esse equilíbrio no nosso coração. E o velho fala o quê? Você é um jovem, rapaz, você não sabe de nada da vida. Então a gente não vê esse tipo de discussão aqui, a gente vê que um consegue ouvir o outro. Então isso é muito importante num relacionamento onde nós da família, nós somos ovelhas e lidamos umas com as outras de forma gentil, de forma amorosa, que é o que a gente vai estar falando, pastor Paulo? Também Jetro era amoroso, Sim. Uma pessoa amorosa. Assim, a palavra registra em Êxodo 18:7 que Jetro, ao encontrar Moisés, que a gente está falando aqui, se abraçaram, se beijaram no rosto. Isso mostra que temos que ter esse amor com as pessoas e demonstra todo o nosso apreço, pois nossa vida é passageira. Moisés se ajoelha diante de Jetro, demonstrando sua superioridade como pessoa. E é muito interessante isso, que é o amor, a gentileza, são energias. Eu gosto de falar muito sobre energias, não, eu sempre faço observação, eu não estou falando dessas energias místicas, dessas coisas, não, mas a energia que são as emoções, Como o pastor falou aqui, às vezes a gente, eu queria que meu sogro me respeitasse, eu queria que meu sogro me ouvisse mais, mas você está respeitando, Você está ouvindo, Então, a gente tem que prestar atenção, que tipo de relação que eu estou estabelecendo, Eu conheço meu sogro, conheci meu sogro em 97, Então já tem uma boa caminhada com ele. E no começo, é muito interessante que no começo, meu sogro, a família da Vanessa tinha um comércio, então eu cheguei ali também para ajudar, para somar, e às vezes naquele estresse a gente tem umas faíscas, E ainda mais chegando, muito jovem ainda, como o pastor falou aqui, e às vezes tinha uns estranhamentos, novo no evangelho também, chegando ali naquele momento,
Mas eu acho fantástico como que é maravilhoso quando a gente consegue fazer esse movimento de começar a ouvir o sogro, a respeitar, porque quando a gente para ter esse respeito ao sogro, né, ou à sogra também, a gente está respeitando o nosso cônjuge, estamos respeitando a família. Eu não estou dizendo que é fácil, mas tem que ter pelo menos essa intenção, sabe? Então, como que enriquece? Né? De vez em quando eu converso com alguns jovens e falo, olha, que coisa maravilhosa é você conseguir olhar com os olhos do outro, de uma pessoa mais velha, entendeu? Então, é um sogro que já, vivido, sabe? Então, você consegue, quando ele fala alguma coisa, você consegue, poxa, o que ele falou tem sentido isso, entendeu? Então, nos ajuda a não ficar só no nosso mundinho ali, achando que nós somos o rei, nós temos sempre razão, nós é que sabemos de tudo. Quando você consegue ter essa abertura, que é o que Moisés tinha com Jetro, Moisés tinha uma abertura para Jetro se aproximar. Entendeu? Então, existia uma relação onde poderia ter um diálogo, onde poderia ter uma troca. Um pouco mais para frente, nós vamos ver como que essa relação dos dois permitiu que Jetro ajudasse Moisés. E como que essa relação que foi estabelecida entre os dois permitiu que Moisés recebesse essa ajuda que estava precisando. Entendeu? Porque tem que ter um lugar, tem que ter uma relação. Tá? Então, eu quero fazer esse registro aqui. E eu quero falar do meu sogro, né, que é uma figura, né, e eu me lembro que uma vez logo assim que cheguei na igreja, estava assim naquele momento, né, querendo namorar a Vanessa, então a igreja meio desconfiada, né, e assim, aí um dia eu me lembro que estava saindo da igreja, aí eu fiquei assim também meio desconfiado, aí conversando com meu sogro, aí ele falou assim, aí eu falei para ele assim, não, o senhor sabe por que eu estou aqui na igreja, né? Aí eu falei para ele assim, o senhor sabe que eu tenho interesse em namorar com a sua filha, né? Aí ele olhou para mim assim e falou assim, sabe por que você está na igreja? Você está na igreja porque Deus te trouxe aqui para a igreja, entendeu? Porque Deus é que está te trazendo aqui. Sabe? E eu nunca esqueci daquela palavra, porque assim, é uma espiritualidade assim, que, de certa forma, olha que visão de um sogro. Ele poderia falar, mas que jovenzinho mais abusado, né? Que jovenzinho folgado, né? Falar um negócio desse. Mas não, você vê como é que ele conseguiu ter uma compreensão assim, de que, olha, Deus está trazendo esse jovem aqui para minha família, né? E foi uma visão de Deus mesmo. Sabe? Então, você vê que o sogro, ele também precisa não pode ser muito reativo, tem que ter amor, tem que ter respeito, né? Tem que ter assim, um certo carinho. São coisas que faltam muito hoje em dia. Faltam muito. Até porque, às vezes, as pessoas falam, o jovem é rebelde. Não, o jovem pode ter, sim, nessa fase da juventude ali, adolescência, juventude, ele pode ter essa energia a mais, né? Que precisa, né? Você vai construir sua vida, então tem que ter aquela energia. Mas a nossa sociedade, um dia eu estava aqui falando aqui na mensagem no outro dia, o espírito que está aí fora, ele quer só uma coisa, caos. Ele quer o caos. E se você for pesquisar, essa palavra caos tem aparecido em muitos lugares, tá? Então, eu só quero fazer esse adendo aqui, do seguinte, que o jovem tem mais essa energia, mas o jovem também tem que ver que tipo de energia que ele está pegando aí fora e trazendo para a sua família, para os seus relacionamentos. Porque você assiste um filme, aí quando você vai ver o nível da voz dos participantes, é tudo lá no alto, o pessoal sabe falar gritando, e muita ironia, e muito deboche, e esse relacionamento mais saudável quase não existe mais. Quase não existe. Pode pegar qualquer série, qualquer filme, e analisa o diálogo deles. A maioria é só assim, é desconfiança, é deboche, é gritaria, é isso, é aquilo escondendo outro. as coisas de pai e mãe, escondendo, né? Sabe? Então, aí você pega aquilo ali e fica assistindo, coisa bacana, né? Tem uma jovem que eu atendo que ela fala assim, mas aí a gente vai pulando, coisa desnecessária, pula, coisa desnecessária, pula, coisa desnecessária, pula. Mas se você está assistindo uma série e tem 80% de coisa desnecessária, talvez não seja necessário você assistir aquela série. É completamente desnecessário. Sim. Né? Então, isso aqui
é muito importante que cada um tem uma história. O pastor Paulo falou do sogro dele, nós não éramos cristãos nessa época, daí meu sogro fala que quem namorasse a filha dele tem que tomar uma coça de umbigo de boi. E essa pessoa era eu, né? No final eu estava até, que ele era açougueiro, eu estava até matando um boi com ele, aí ele queria, o homem tem que ser macho, aí pegava as coisas com sangue de boi, pega isso aí, rapaz, pegava peso. Então para ele o homem tinha que ser homem, tinha que pegar peso, porque vem de educação, de vivência diferente. E às vezes eu quero até tocar nesse assunto, por que eu falei isso? Porque às vezes a gente vem de uma vivência e acha que aquela pessoa tem que aceitar na vivência que a gente vem, né? E na verdade você mudar uma pessoa adulta era para ser mais fácil, mas na verdade é mais difícil que você mudar um jovem, né? Na verdade era para ser mais fácil mudar o adulto que é amadurecido, o adulto que é entendido, o adulto que tem que ter a sabedoria. E a gente vive num mundo hoje, para mim, numa questão pessoal, que eu vejo uma ausência de sabedoria na fase adulta muito grande, né? Então, a gente precisa buscar essa sabedoria e fala que essa sabedoria só vem de Deus. Por que eu estou falando isso dentro da história do contexto agora? Trazendo as duas realidades diferentes. Pega Moisés. Moisés hebreu, criado por egípcio, descobre que é hebreu, que é aquela vida que ele tinha, aí, voltou. Que aquela vida que ele tinha não era nada dele. Peraí, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Qual é a minha raiz? Ele descobriu e foi atrás até o momento que ele vê alguém maltratando um hebreu e aquilo acende dentro dele. E ele vai lá e mata, aí depois ele tenta esconder, mas você matou, e a hora que ele foge. Então ele 40 anos no Egito, o senhor falou, 40 anos no Egito, vivendo uma realidade, uma cultura, uma educação, tudo de uma forma completamente diferente. Agora ele vai para o deserto. Ele vai reaprender tudo de novo. Então Moisés tem que ter o quê? Um conceito aberto, de aprendizado. É isso que muitas pessoas não querem. Eles querem entrar na casa do jeito deles. Eles querem, chama o homem para jantar aqui. Já pensou Moisés? Não, olha só, deixa eu falar o que eu sou para você. Eu sou príncipe do Egito. Então, por favor, me sirva como um... Ele não vejo isso, eu vejo uma humildade. Ele até esconde o que ele era, os filmes relatam, né? E a gente faz as conjecturas, que ele está com a capa, que ele está vestido, e aquela coisa, e ele está contando ali uma coisa e outra, né? E no decorrer da vida ele vai, e o que acontece? 40 anos, ele sendo ali discipulado, preparado, e a gente sabe que o pastoreio naquela época não era uma profissão muito louvável, portanto que quando vem Davi, quando ficou lá pastoreando, é porque, né? Não era tão louvável assim essa profissão de pastorear ovelhas. E o que acontece? Ele também tem que se integrar na cultura. Mas Moisés vem a cultura egípcia, mas dentro dele tinha a cultura do Deus Todo-Poderoso. E o sogro dele não era, entre aspas, convertido ainda. Era um grande homem, inteligente, sábio, tudo, mas não era convertido, até que a gente vai entrar aqui. Jetro reconhece o único Deus Todo-Poderoso. Porque todo mundo pode pensar que Jetro era um homem temente, né? Mas ainda não tinha esse conhecimento todo, como a gente imagina assim, do povo hebreu, de orar a Deus, de sacrificar a Deus e tudo mais. Então, por isso que Moisés vem contando os fatos para ele, né? Na classe que ele vai lá e Jetro traz a família, e Moisés vai contando, e ele fala que Deus tremendo, esse Deus é o único Deus, ele reconhece o poder de Deus. Então, tudo isso, para muitos que estão nos assistindo, e talvez tem vários problemas familiares, é uma coisa que você precisa refletir, é uma coisa que você precisa parar para pensar. Olha só, eu sou surfista, meu sogro gosta de cavalo, eu vou parar em cima de cavalo, você tem noção? Eu não tinha andado de cavalo, eu até tinha andado, mas rapaz, era uma coisa que eu era distante de mim, eu não via assim, apreço nenhum. Minha esposa gostava, porque o pai dela convivia com cavalo, né? Então vamos andar de cavalo, vamos embora. Macho, sobe aí, se tu é macho, era aquela história. Se tu é macho, sobe aí. Ele tinha um cavalo brabo que só ele queria. E ele, para desafiar os outros, ele fazia o quê? Ele jogava, mas tem que subir no campeão. O campeão era o nome do cavalo dele. O cavalo empinava, botava. E eu falava, rapaz, que doideira. Entendeu? Então a gente vem disso aí. Graças a Deus a gente se dá bem hoje, né? É tranquilo, por questão mesmo
de vida, às vezes a gente não consegue estar muito próximo, mas graças a Deus nosso relacionamento, ele vai lá em casa, toma café, a gente brinca, ele não é convertido ainda, mas a gente brinca aquela coisa toda até com os meus filhos. Então são coisas às vezes que a gente precisa entender os outros, porque às vezes a gente quer, fulano só gosta disso, não quero nada com ele, não quero nem conversar com ele, assunto isso. Gente, a gente precisa ser esse tipo de pessoa, principalmente quando é da família. Porque então eu creio que olha só, Moisés vindo a realidade egípcia, descobrindo que era hebreu, que tinha um Deus todo-poderoso, e agora ele vai para uma casa de um homem que era sacerdote também, pastor de ovelha. Um cara que estava lá no palácio, vivendo de tudo, agora tem que estar lá vendo cocô de ovelha, vendo cheiro de ovelha sem banho. Olha que diferença, como que ele tem que se adaptar àquilo ali. Mas isso tudo é o quê? Agora eu vou deixar uma mensagem para você. É quando você tem propósito. Você entende o propósito de Deus na sua vida. Você sabe o que é importante para você. E às vezes você está disposto a se submeter àquilo que muitas vezes, na nossa humanidade, eu não vou passar por isso. Eu não vou viver assim. Eu não preciso disso. Tem gente que é assim. E às vezes você precisa entender isso no seu coração. Às vezes a gente precisa, tanto o sogro, né, a parte da sogra, do sogro com a filha, quanto a parte do genro, da nora, com a família. É coisa familiar que a gente precisa entender, que a gente precisa viver isso aí, essas experiências. E às vezes até já a pessoa se jeta, não entende que Moisés era um líder. Quer dizer que você pega a minha filha agora e vai largar aqui comigo, para você viver o que Deus tem para você? E tem gente que ainda fala assim, que Deus é esse? Né? Porque Moisés vai para o Egito e fica lá um bom tempo. Não é uma ida lá e voltou à noite, não. Ele fica cuidando. Então ele também entende o propósito de Deus na vida de Moisés, do que Deus havia falado com Moisés na sarça. Porque ali começa, né? Moisés está lá, vivendo a vida dele 40 anos, com sogro, com a família, tranquilinho. E de repente Deus aparece numa planta lá, meio que pegando fogo, né? E fala assim, Moisés, tira a tua sandália, porque é o lugar que está pisando na Terra Santa. E tudo que está acontecendo na tua vida, que eu tenho um plano contigo, tu vai libertar o povo lá do Egito. Deus, como é que Moisés agora desce do monte, volta lá, o sogro? O negócio é o seguinte, estive lá no monte agora, Deus falou que eu tenho que ir para o Egito. Como é que vai ficar? Você fica com a minha família? Espera aí, Moisés, que doideira é essa? Imagina hoje isso acontecendo. É uma doideira, né? Então são coisas, às vezes, que nós precisamos de verdade ter uma sintonia, essa palavra em família, em propósito de Deus. Aí tem gente que vai falar assim, mas meu sogro é macumbeiro, mas meu sogro bebe, mas meu sogro, ou então meu genro é isso, ou meu genro é aquilo. Mas quando a gente está numa sintonia familiar, você vê, ele era sacerdote midiano, não era sacerdote, né, igual do Deus Altíssimo, a Bíblia não fala isso, mas ele tinha uma consciência de crença, de tudo. E a gente vê aqui agora, né, pastor? Jetro reconhece o único Deus Todo-Poderoso. Olha como é que foi importante esse convívio até para a vida de Jetro. Deixa eu só voltar um pouquinho. Volta aí. Só para fazer, como que é interessante, né, essa questão essa intenção, essa sintonia, essa abertura, né? Você tem que ter essa abertura para se relacionar com o outro, né? Entender que o outro também tem algo a agregar, o outro também é importante, né? O outro não é seu inimigo, né? Assim, não precisa competir, né? Eu até trago essa questão para a família, né? Porque infelizmente às vezes acontece isso. Então o sogro quer ser mais macho do que eu. É isso. Entendeu? E eu falo, não, meu sogro monta muito, rapaz. Aí pronto, ganhou o coração do homem, né? Eu não consigo, ele que consegue. Esse é fera. Porque tem gente que quer competir, né? Sim, não, eu jogo mais. Vamos jogar um dominó, ele chegou na casa hoje, ele está na casa do sogro, jogo mais que você. Já quer ganhar o sogro. Já quer ganhar, o cara já fala assim, não vai ganhar não. Aí o genro ganha e fala assim, esse cara não é bom para você. Esse cara, né, vou ter que deixar o sogro ganhar. Exatamente, então você vê como que tem que ter essa... Olha as dicas aí, hein? O rapaziada está querendo chegar na casa da namorada, né? Já quer ser já o machão, né? Tem que saber que tem alguém ali que já é machão há mais tempo que você. O galo que canta primeiro, ele já canta há mais tempo, né? Tem um galo que canta ali há mais tempo, entendeu? Então tem que ter esse respeito, tá? A gente está falando aqui, essa questão do respeito, sabe? Do saber que a outra pessoa é importante, faz parte da história dessa pessoa que você se interessou.
essa pessoa não saiu do nada, ela tem uma história, tem essa influência, né? As filhas de Jetro, elas sofreram influência dele, entendeu? Então, nós temos que pensar essa questão e não trazer competição, entendeu? Então, você vê como não há uma competição, entendeu? A sogra, às vezes, quer competir com a nora, né? Quem cozinha mais. Né? Tinha um professor meu, de psicologia, que ele falava que teve que morar atrás da casa da mãe dele. E ele falou que muitas vezes ele tinha que chegar no banco com a blusa amassada. Ele trabalhava no banco na época, com a blusa assim, meio mal passada. Por quê? Porque a esposa dele ainda estava ainda aprendendo, né? Aquela coisa assim, e está namorando o jovenzinho, um jovem novo, né? Não está muito aí se a esposa não está muito olhando se a esposa sai passar roupa, não, né? Está muito interessada ali, mas é a novidade do casamento, tudo. Então, e falou que quando ele saía da casa dele, passava em frente à porta da mãe dele, a sogra da esposa, aí a mãe dele olhava assim e falava assim: nossa, meu filho, entra aqui, essa blusa está muito amassada, entra aqui, eu vou passar essa blusa de novo. Aí ele fez isso algumas vezes, percebeu que não foi bom. Aí falou: não, mãe, deixa, eu vou. E começou a chegar com a blusa amassada mesmo. Por quê? Porque você tem que perceber que não pode ter competição, né? Porque um quer ser o mais macho que o outro. E às vezes a sogra quer cuidar melhor do filho do que a nora. Né? Aí fica aquela competição, entendeu? Então, não é bom. Competição, o próprio Jesus já disse que reino dividido não subsiste. Verdade. Entendeu? Então, pode haver isso. Tem que haver outros movimentos mais construtivos, entendeu? Que a gente aprende aqui na vida de Jetro também. Você vê duas realidades aqui, dois pastores, né? Se converteram de forma diferente, que eu já cheguei com a namorada na igreja, o senhor, na verdade, foi na igreja, vim aqui para namorar sua filha, seu sogro fala assim, não, você veio aqui porque Deus te trouxe nesse lugar. Sim. E meu sogro ainda não é convertido, em nome de Jesus a gente crê numa mudança, inclusive meu pai também, que é sogro da pastora Luana. Então você já tem os dois, né, as duas partes, suas já são da igreja, até a sua sogra é pastora. Né, então a gente vê assim, quanta realidade, mas ama. Eu amo meu sogro, eu amo minha sogra, eu sei que minha esposa ama a sogra dela, ama o sogro dela, e da mesma forma na sua casa. É muito importante a gente ver porque às vezes pensa assim, a história tem que ser contada da mesma forma, não é? Moisés fez acontecer na vida dele, assim como Jetro também fez, da forma de Deus, com o propósito de Deus, e cada um vai fazer da sua. Aí tem que falar assim, é porque o seu sogro não é o meu sogro, é porque a sua sogra não é a minha sogra, mas não é, entendeu? Imagina se eu entro no desafio com um homem lá, o homem fala, tem que ser macho, aí eu quero mostrar que eu sou mais macho do que ele, começa sempre uma competição. Sim. E isso é muito perigoso que o senhor acabou de colocar. Isso é uma coisa muito perigosa. Mas vamos andar porque a hora não para, né? Então ele reconhece, né? Jetro reconhece o único Deus poderoso. Eu gostei dessa parte que eu profetizar na nossa família, que os sogros e sogras, graças a Deus, já estão na presença, mas os sogros ainda estão na luta, estão na batalha. Amém. Então, tem essa parte que a gente falou, o pastor falou muito bem, como que assim, é interessante na vida de Jetro, você vê que ele era sacerdote de outra religião, outro grupo, mas ele tinha esse temor, ele tinha essa busca pelo espiritual, e de certa forma ele ajudou Moisés também, né? Nesses 40 anos, com certeza muita coisa aconteceu. E eu estou lembrando aqui que eu ia comentar essa questão de Moisés, né? Como que até para poder Jetro respeitar o Deus de Moisés, o posicionamento de Moisés ajuda, sabe? A gente está falando de sogro, de família, e eu tive o conhecimento de uma jovenzinha também, que o genro, a sogra era aquela católica, assim, que tinha uma imagem lá na estante dela. Aí os dois se converteram, né? Aí a sogra dele tinha uma imagem e começou a ter alguns problemas. Ele pegou a imagem dela e jogou fora, quebrou. Aí ela pegou no outro dia e disse, ué, cadê a minha imagem que estava aqui? Uhum. Aí a filha teve que falar, não, é porque meu marido achou que esses problemas que você está tendo é por causa daquela imagem. Não, que negócio é esse?
Pode falar para ele que eu quero minha imagem de volta. Aí ficou uma coisa muito feia, porque ele teve que comprar uma outra e devolver. Entendeu? Porque faltou aquele respeito, sabe? Faltou aquele carinho, aquela abertura. Então, eu acredito que até esse posicionamento de Moisés ajudou que o sogro se aproximasse mais do Deus de Israel e conhecesse. Você vê que Moisés contou para ele estava interessado em ouvir, entendeu? Você não viu Moisés, você vai ter que se converter ao Deus de Israel, não? Eita, essa pressão ali, toda, né? Entendeu? Então, essa parte é muito importante, né? E Jetro acabou tendo conhecimento do Deus de Israel. Mas foi importante a posição de Moisés, né? O pastor estava falando aqui, Moisés realmente ele veio do Egito, né? O egípcio, toda aquela prepotência, a nação mais poderosa da época. Sou príncipe, tá? Mas aí, até no livro que eu citei do Charles Swindoll, que fala sobre Moisés, ele falou que Moisés passou 40 anos no Egito, aprendendo que era alguém. Depois ele passou 40 anos com Jetro ali no deserto, com Jetro cuidando de ovelha, né? Ficando com fedor de ovelha, cheiro de ovelha, né? E descobrindo que não era ninguém. Entendeu? Então você vê, ele primeiro achou que era alguém, vamos acontecer, aí depois foi descobrir que não era ninguém, e o terceiro é que ele descobriu o que Deus pode fazer com ninguém, sabe? Como que ele pode mudar as realidades, tá? Então, com certeza, esse posicionamento de Moisés ajudou muito a Jetro reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Então, fica essa dica. Bom, vai falar? O versículo 7 fala assim, Moisés saiu ao encontro do sogro e inclinou-se diante dele e abraçou, indagando-lhe pelo bem-estar um do outro. Como é que você está? Olha só, mas Moisés que se inclina, a Bíblia fala, olha que coisa importante, me trouxe à memória, quando Jesus lava os pés dos discípulos, e eles falam assim, o Senhor não pode lavar o nosso pé, porque ele falou, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Aí tem que falar assim, mas eram os pés dos discípulos, mas Pedro não era convertido, porque Pedro se converte depois que ele nega Jesus, é ou não é? Sim, sim. A gente vê a conversão genuína de Pedro depois que ele nega a Cristo, que Jesus falou, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Pedro pensava que era convertido. Então, até a gente tem que entender que muitas vezes a gente pode até não se reclinar em adoração. Sim. Não é completamente, ele não estava adorando o sogro dele, mas a Bíblia fala que ele se inclinou, que ele se dobrou diante do seu sogro, ou seja, às vezes é necessário a gente até se dobrar diante de pessoas para a gente ganhar elas, que depois a gente vai ver aqui, no versículo 11, agora sei que Yahvé é o maior que todos os deuses, porquanto ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriava. Aí no 12, Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. E olha quem veio, Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés. E a gente sabe que o pão é o que? Representa Jesus. Sim. O pão representa Cristo. Então, quem faz o sacrifício? Não fala que é Arão que estava para ser denominado ainda, porque aqui o negócio ainda está acontecendo. Ainda vai ter as divisões, os levitas, aquelas coisas todas, né? Que Deus vai organizar as tribos, que vem depois do conselho do próprio sogro de Moisés. Então a gente vê que, olha como é que veio, partiu de quem? De Jetro. Então a atitude de Moisés trouxe conversão, trouxe mostrar quem era Deus. Olha como é que isso é importante na vida do cristão. Ei, você sogro, que se diz que é de Deus. Ei, você genro, nora, sogra, familiar que diz que é de Deus. Você quer um familiar seu na presença de Deus? Esteja disposto a servi-lo, esteja disposto a se dobrar, né? A se colocar. A gente não precisa concordar em tudo, gênero, grau, número, né? Time de futebol, tipo de comida. Não vou lá por causa disso, não vou lá por causa daquilo, porque eu não vou. Gente, para com isso. Se você é servo de Deus, faça como Moisés, mude a sua vida, a sua história, e Jetro está lá, reconhece o único Deus Todo-Poderoso. Aí você fala assim, parece que foi do dia para a noite? Foi não, hein? Só para Moisés voltar no Egito foi 40 anos. 40 anos. Moisés já estava com 80. Moisés já estava com 80, só 40 ele convivendo com o sogro. Entendeu? E nas mesmas tendas ali por ali, na mesma região, que lá era meio que um puxadinho, não tinha esse negócio de um morando no canto, outro no outro, não. Né? Era meio que um puxadinho da tenda um do outro. E às vezes a pessoa está reclamando, eu estou morando 5 anos, estou convivendo 10 anos.
Olha aí, ó, né? Aí eu vou entrar agora numa parte que eu gosto muito, né? Jetro conselheiro. Fala aí, pastorzão. O Jetro era um ótimo conselheiro. Olha, essa parte aqui, né? Jetro, o administrador, né? Tá aqui. É o 5, o conselheiro. 5, né? Que Jetro, conselheiro. Ao ver no final do dia que multidões consumiam a vida de Moisés com conselhos, essa parte aqui é muito interessante, que você vê, por isso que eu falei um pouco atrás, como que a relação que se estabelece com o outro, né? Então, é o caminho onde vai circular a ajuda, os conselhos, né? Então, se eu estou aberto, é o que o pastor falou, se eu estou aberto para receber um conselho, se eu estou aberto para olhar de outra forma, Deus vai usar. Então, você vê que Jetro, antes de ir embora, você vê que já aconteceu tudo, né? Trouxe a família, teve comunhão, ouviu a história, né? Louvou a Deus, fez o sacrifício, mas lá no finalzinho, talvez, porque ele está dizendo que ele percebeu já no final do dia, né? Teve um dia que ele ficou com Moisés observando, Moisés desde cedo, já até no final do dia, e ele observou que não, e é interessante que, olha que abertura que ele tinha para o diálogo com Moisés. Ele tinha uma abertura tão grande, tinha um respeito tão grande um pelo outro, assim, de amigo mesmo, que ele conseguiu chegar para Moisés e falou assim, olha, não é bom, olha que coisa, olha, não é bom isso que você está fazendo, olha, não está dando certo, não vai ser bom, não tá sendo bom para você, entendeu? Então, isso é uma abertura que Moisés dava para ele poder chegar e falar, olha, não está sendo bom, e aqui eu trago até para as famílias, né? Como é bom, eu não estou dizendo assim do sogro, a sogra, ficar se metendo toda hora, não é isso que eu estou dizendo, ficar dizendo tudo, né? A cor que você tem que estar na sua casa, a comida que você tem que comer, não é isso, não é isso que eu estou dizendo, não é a simetência, né? Não é essa coisa de querer controlar a vida do outro, não, mas tem uma aberturazinha para você poder, no momento de que você percebe que tem uma certa dificuldade, você poder ajudar, porque às vezes acontece assim, trazendo para a família, às vezes o sogro, a sogra ou algum outro parente percebe que tem alguma coisa que não está bom. E às vezes até tem uma orientação, mas só que como a pessoa não dá essa abertura, a pessoa fica até sem jeito de... E aqui nessa relação não. Você vê que ele ali como líder, como pastor, ele chegou e falou, olha, Moisés, não é bom. E orientou. Falou assim, faça diferente, mas não está dando certo. E interessante até que no estudo que a gente estava vendo, essa fala assim, de que não é bom, está falando que só tem aqui, e lá quando Deus falou para o homem e para a mulher, não é bom que o homem esteja só, né? Uhum. Então, é muito interessante isso. Então, você vê que ele pegou e falou, Moisés, faça assim, coloque líder para 1000, coloque um líder para 100, coloque líder para 50, para 10, e vai aliviar esse peso. E Moisés ouviu, olha que coisa tremenda, né? Você vê que Moisés é acostumado a falar com Deus, assim, ouvir de Deus as orientações, mas ele tinha abertura para ouvir do sogro dele também. Ele poderia pensar assim, Deus está usando o meu sogro para falar comigo, para usar da experiência dele, né, para trazer essa sabedoria. Ou se ele tem um rompante, ele poderia falar o quê? Quem é meu sogro? Para falar, eu vou no monte, Deus fala comigo, querendo se meter no que... Só no Egito eu estudei 40 anos, nas melhores quer me ensinar administração e liderança agora? Então, mas você vê que ele tinha essa abertura, ele deu essa abertura para o sogro dele, e o sogro dele conseguiu. Isso aqui é estudado nas empresas de administração, de liderança. Por quê? Porque é importante você não achar que tem que fazer tudo sozinho, né? Assim, nós pastores precisamos... Como que isso é incentivado, né? E Moisés foi super... Olha que coisa tremenda. Essa dica de Jetro ajudou Moisés não só ali, mas todos os outros 40 anos que Moisés ia andar com aquele povo, suavizou, ficou mais leve. É verdade. Porque agora Moisés, em vez de ficar o dia todo resolvendo o problema do povo ali, os problemas simples, né? Que Jetro falou, não é que você não vai ajudar o povo a resolver, não, mas... Vamos dar uma peneirada aí para chegar em você só os problemas mais sérios. Verdade. As besteirinhas,
deixa que os outros vão, não as besteirinhas, as coisas mais simples, que é mais fácil de resolver, deixa que os líderes vão resolvendo. Então suavizou. Olha que coisa maravilhosa, Moisés agora ficou mais suave, e pôde agora cuidar de outras coisas, pensar em outras coisas, ficar até mais tempo com seus filhos, com sua esposa, assim, ficou mais leve aquela caminhada ali. Então foi uma dica tremenda. E um ponto que eu quero tocar nessa questão da dica que você falou, da abertura do relacionamento, para chegar nesse nível, eu quero voltar um pouquinho, porque às vezes, né, é uma coisa quando um endossa o outro, que um fala da mãe, o outro também junta para falar da mãe, ou então começa a brigar pela mãe, né? Mas na verdade acho que um tem que ser protetor do outro, assim, no sentido de que sua sogra, você fala, aí a filha vai, vou pedir isso mamãe, aí você fala que, não pede sua mãe não, sua mãe assim está assada, é a sua esposa. Você acha que não vai, é verdade, às vezes acontece isso lá em casa, vou falar isso com mamãe, vou falar assim com minha mãe, aí a pastora vem, não, sua mãe está vivendo assim, está no momento tal, então faz assim, assim, assado, ela me dá um conselho, aí eu vou lá, ajo assim com minha mãe, a mesma coisa com a mãe dela, às vezes com meu pai, eu acho que isso traz também um bom relacionamento, porque ou quando os dois é um contra o pai do outro, ou então quando todos os dois é a favor só de um e não é do outro, as coisas tendem a piorar, né? Na verdade, tem que ter uma relação de equilíbrio e um próprio pêndulo ali para dentro do relacionamento familiar, a gente fazer o bom convívio, né? A gente trazer isso para que se possa ouvir um conselho, que se possa ouvir alguém, poxa, isso que ele está falando é muito importante, né? Isso que ele está falando é verdade. Então, você vê, Moisés poderia ouvir o sogro, então vamos trazer para os nossos dias. Assim diz o Senhor para ti, Moisés, separa de 1.000 e de 100 e 50 e 10, porque Deus quer que você lidere dessa forma. Moisés, sim, Senhor, eis-me aqui o teu servo. Mas às vezes é no partir do pão, Moisés, está acabado aí, olha só, para o final do dia, né? Vamos falar igual o Cláudio Duarte aqui agora, está nem conseguindo dar uma atençãozinha para a esposa, está acabadinho aí, minha filha já está reclamando, entendeu? Sou teu amigo, né? Sou teu amigo, então, dá uma assistência aí, meu amigo, porque se você não der assistência, o negócio do barco pode afundar aí, rapaz. Vou te dar um conselhinho bom, faz assim, divide em 1.000, divide em 100, vai botando líder de cabeça aqui, e só pega mesmo o que não dá para poder, que alguém não consegue resolver, e é você que tem que ter a palavra final, porque Deus te levantou como líder, e aí ele ouve o conselho do sogro, e às vezes não bate papo, às vezes é num jantar de família, às vezes é num almoço, que a gente coloca ali, essa semana a Fábio fez isso, fez aquilo, e foi, mas como é que foi? E tal, não sei o que, teve que ir no médico, mas aquele papo de família, né, que às vezes você vem, passa a semana distante, ou um tempo distante, e aí um fala, indica até um médico, fui no médico tal, aí minha amiga foi no médico, e às vezes naquele papo de família surge uma resolução para um problema. Porque Moisés estava vivendo um problema, e o sogro conseguiu enxergar isso, mas o importante foi o sogro conseguir enxergar, e que eu falo para todo mundo, e falo para você, quantas às vezes não fluem, não mudam a sua vida, porque não ouve, gente. Nosso problema não é só no que se fala, é no que se ouve. A gente tem que saber o que vai ouvir, porque inicialmente levantar líderes, separar 1.000, isso aqui dá um trabalho, meu amigo. Isso aqui dá um trabalho aí, vai lá, você está me arrumando mais trabalho, porque parece que é fácil, né? Você separar uma liderança, pegar a pessoa de confiança, até tudo se ajustar e as coisas funcionarem, não é fácil não, mas ele ouviu, né, a voz do sogro, e o que o senhor falou aqui, não é bom, não é bom o que faz, não é bom que o homem esteja só, é porque de verdade na vida a gente tem que dividir as coisas. E às vezes a gente precisa ter essa questão de partilhar. Vamos embora que a hora está passando, vamos embora. Sim. Só falar essa questãozinha aqui também do versículo 21, 18 e 21, você vê como que Jetro tinha essa visão também do correto, né? Que ele falou, você vai dividir, mas procure homens do povo capazes, temente a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Você vê que não é qualquer um. Isso aí. Tem que ser assim, dessa forma. Vai dar um trabalhinho, né? Dá um trabalho, mas tem que procurar, por isso que falou que procura. Isso. Bom, então
Isso aqui, então, a gente falou até já a questão do Jetro administrador, falando do ensino. Eu acho isso aqui muito importante na questão de liderança, né? Às vezes até a pastora, ela coloca lá em casa, poxa, se vocês me ajudarem, a gente vai fazer rápido, vai ficar mais tempo junto. E acaba que eu passo uma vassoura ali, Davi tira um lixo, né? Bernardinho ainda está na fase ainda meio coisa, mas a gente já vai lá com a nossa princesa, que ela também ela governa lá como princesa única, né? A soberana lá é ela lá em casa, né? Tem 3 homens atrás dela ali, mas também ela tem é amada. 3 homens. Isso, ela é amada ali, ela é cuidada pelos 3. Sim. Então a gente tenta fazer de tudo para que possa ficar mais leve para ela. Às vezes a gente falha, né? Mas isso aí também está aprendendo. Então, isso que a gente faz, a divisão de tarefas, às vezes lá em casa, tem até um revezamento. O Bernardo estava com aula quase na hora do almoço, eu vinha almoçar em casa, saía do trabalho, e às vezes eu chegava, ela estava na aula, eu subo, ela desce, entendeu? Para poder almoçar. Então, isso também ajuda, porque é divisão de tarefa. E na questão de liderança, isso é muito importante. Você que é líder de uma empresa, né? Você que é líder aqui na igreja, a gente precisa fazer isso. Precisa aplicar e entenda a tarefa que foi te dada, para que você possa suprir, porque às vezes você também, como líder, você acha que você, por ser líder, tem que, o pastor me deu essa liderança, então eu tenho que fazer tudo. O pastor está justamente ensinando a dividir, né, as coisas. O pastor está justamente ensinando a alocar as pessoas nas questões certas, para você também, tá? Porque um líder, na verdade, se você olhar o Jetro, ele chegava só com o olho dele de supervisão, que eu até vi aqui, uma das qualidades de Jetro, de lição de vida, é a supervisão, administração de esforços de equipe. Então ele tinha esse olhar de supervisionar e colocar as coisas para funcionar nos seus devidos lugares. E Moisés aprendeu isso com seu sogro. Para liderar um povo todo aquele no Egito, tem gente que pensa assim, hein, pastor? O senhor foi consagrado a pastor, mas todas as pregações que vêm, o senhor não tem que estudar? A gente, para estar aqui, o senhor não foi lá e deu uma lida, não pesquisou, porque pensa que é só sentar aqui e vem uma luz do céu assim, e tudo que a gente fala veio desse fio de luz do céu. Não é assim não, meu. Tem que estudar, tem que se preparar, entendeu? Tem que ler, tem que buscar, a gente precisa fazer isso. E isso começa, sabe aonde? Dentro da nossa casa. Essa é a verdade. Moisés era um grande líder porque ele, dentro da casa dele, ele conseguiu administrar o seu relacionamento com a sua família, com o seu sogro, com tudo ali. Teve uma hora que Moisés não soube administrar, até Deus queria, no Êxodo capítulo 4, queria matar Moisés. A esposa pegou, cortou o prepúcio, lá jogou, porque ele estava dando função para... Então você vê que até Moisés teve erro, mas logo no começo, mas logo depois ele veio aprendendo. A gente precisa entender que a gente não é perfeito na liderança, que a gente não vai ser perfeito na nossa casa, como pai, como genro, como tudo, mas a gente tem que andar o mais próximo do que a gente pode, né? Então a gente já falou do homem da administração, e vamos falar do Jetro, um homem querido, né? Jetro era um homem querido, era um homem que era muito querido, né, pastor? Interessante, assim, ó, no livro de Números 10:31, Moisés faz um apelo a Jetro e seu filho, que não vá embora, e fique com ele e o povo, né? E contudo Moisés insistiu, por favor, não nos abandones, né? É muito interessante isso, porque Jetro, ele não era apenas assim, o sogro de Moisés, né? Não era só uma pessoa importante, ele também era uma pessoa que Moisés queria ter por perto, sabe? Então isso tem muito a ver com o posicionamento dele. Então, não é uma pessoa que, eu era mais velho, aí o tempo inteiro perturbando Moisés. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu sei, eu já fiz assim. Não, vê que é uma presença confortante, uma pessoa que está presente, mas sabe respeitar o outro. Então, é alguém que sente falta. Algo que nós devemos nos perguntar, né? As pessoas gostam da minha presença, né? Eu, quando eu não estou presente, alguém me chama, né? Assim, então você vê que Moisés tinha essa questão, né? Poxa, eu quero que fique aqui comigo, né? Então, eu acho que esse ponto aqui é esse, essa característica de Jetro, de ser uma pessoa que as pessoas gostam dele, que as pessoas querem. E olha que é uma pessoa exigente, você viu aqui, não pode ser
corrupta, não pode, tem que ser temente a Deus, mas é uma pessoa querida, entendeu? Eu acho muito interessante isso também. Eu acho muito interessante isso na questão familiar e na questão líder-liderado. Porque quando a pessoa entende que o líder dela está fazendo com que ela cresça, ela consegue ouvir o líder dela. Mas se ela compete com o líder dela, ou ela acha que o líder dela está usando ela, ela nunca vai ouvir esse líder. E isso acontece na questão líder-liderado e pais e filhos também. Porque o pai se coloca tão assim, olha só como é que eu sei chutar, você chuta todo errado. E o filho já não passa mais a querer aprender com o pai, ele passa a querer competir com o pai. Eu vou melhorar porque eu vou ter que chutar melhor que meu pai. Para mim provar para ele, ou seja, a gente que ensina da forma errada. Entende? Então, uma das coisas que a gente pode trazer para a nossa vida é uns toques. Eu gosto assim, vou colocar aqui a pastora Luiana, às vezes o pessoal está cantando aqui e tal, e às vezes acontece, você desafinou, você isso e aquilo outro. E a gente é nítido aquele que ouve. E na outra ministração ele fez diferente. Porque ele ouviu o toque, não foi uma crítica para te derrubar, para dizer que você não canta nada, que o teu louvor foi horrível, porque você... Não é isso, fulano, poxa, foi uma benção, mas aquela hora ali que você tentou subir, dá um treininho a mais, prepara mais, ou dá um ajuste, e a pessoa entende, pô, minha líder, e tem gente que entende, tem gente que continua do mesmo jeito. Você pode falar 10 vezes, a pessoa ela está lá e, não, mas não vi isso não, mas eu não estou vendo nada disso não, mas não foi, não, mas eu não quis fazer. Ninguém está falando que você queria fazer. Quem quer errar? Ninguém quer errar. O meu filho faz isso direto. Pai, mas eu não queria fazer. Eu falo, Davi, não é questão de querer, você fez. Está errado, meu filho. Mas eu não queria. Eu falei, eu sei que você não queria, mas isso aqui você tem que fazer desse jeito. Faz assim, porque é assim que é certo. Mas assim, ou seja, assim é mais difícil. Assim é mais complicado, entendeu? Assim vai demorar mais. Eu falei, mas é desse jeito que é certo. Foi o que aconteceu. Ô, Getro, está mandando eu dividir em 50, você falou, ainda tem que selecionar esse tipo de homem? Entre 1 milhão de gente que tem nesse deserto, como é que eu vou achar isso todo mundo para botar ele... O que eu estou falando, no início, às vezes, é trabalhoso, mas lá na frente vai facilitar. E eu, como líder, às vezes, a gente fazer as pessoas entenderem que aquele início ali, às vezes é sacrificante, às vezes é difícil, você está acompanhando, você está próximo, entendeu? E aquilo lá na frente vai nos beneficiar em questão de se tornar uma coisa leve. Às vezes é complicado, às vezes é difícil, e as pessoas elas entenderem isso, porque às vezes você pega uma pessoa, vai dar um toque e fala assim, ó, faz assim, assim, assado, porque a gente aqui, eu conheço o terreno, eu conheço a igreja. Você chega numa empresa, aí você pega aquele cara que não é chefe nem nada, mas você tem na mesma função, mas ele já está lá um tempinho, ó, cara, ó, cuidado aqui, o cara chega aqui, mesma coisa que eu, quer ficar mandando em mim, quer ficar dizendo o que eu tenho que, porque acha que não é. Às vezes você tem que parar e ouvir aquela pessoa e falar assim, deixa eu ver o que esse cara tem para me falar, se é importante, se não é, avaliar, colocar. Então esse tipo de questão na liderança é muito importante, e Moisés ganhou também porque ele ouviu. Sim. Moisés ganhou também porque ele soube parar para ouvir, porque ele poderia falar, tu não é crente, entendeu? Eu fui príncipe, você é o quê? Você é um cara aí, sacerdote de Midian, pastoreando aí ovelha no deserto. Pô, cara, por favor, que silêncio aí, deixa eu aqui. Que Deus falou comigo, a sarça queimou. Por que seja, qual a experiência que você teve com Deus? Né? Tem gente que ainda tem isso, né? Acha que teve trocentas experiências com Deus, Deus só fala com ele. Sim. Deus não pode usar nenhum outro, Deus não pode usar ninguém. A experiência dos discípulos, né? Jesus está ali terminando o ministério dele, está aí os discípulos discutindo quem é maior, né? E o Senhor Jesus ali lava o pé dos discípulos, né? Então você tem que acho que você tem que estar muito seguro, saber muito quem você é, para você poder se ajoelhar diante do outro e servir também, sabe? Então é interessante essa abertura que eu gosto muito de frisar essa questão da abertura, né? Porque nós não somos perfeitos. Eu sou pastor, sou psicólogo. Às vezes a pessoa fala assim, pastor é psicólogo, a esposa dele é enfermeira, né? Parece que a nossa mente não vai ter problema nenhum, né? Não, tudo perfeito. Tudo perfeito, né? E não é isso que a gente está falando aqui, né? Até porque educação, essas coisas, não é assim, eu tenho a visão de que não é isso que transforma o homem, né? O que transforma o homem é o encontro dele com Deus, né? Isso aí serve para a gente conhecer algumas coisas, mas não é isso que transforma totalmente
o homem, né? Então, uma coisa que eu queria aproveitar aqui, que eu tenho lido um pouco sobre isso, e tem a ver até com a questão da escola dominical, e tem a ver com essa relação de Moisés com Jetro, essa abertura, que é a questão do analfabetismo funcional. Tá? Então, depois pode pesquisar aí o que é analfabetismo funcional, e no Brasil existe muito, na população brasileira, que é essa questão de você, às vezes, ouvir uma informação e você não entendeu a informação, você não sabe o que está sendo falado, mas você já está reagindo. Eita, isso é forte, né? Entendeu? Então, você não ouviu. Entendeu? É aquela passagem que Jesus fala assim, ouvir e praticar, né? São as colunas construídas na rocha, né? É ouvir a palavra e praticar. Mas isso é uma coisa assim, diabólica. Na verdade, existe um sistema na mídia, assim, existe um sistema que é para poder impregnar disso, de você nem ouviu, nem entendeu, mas já está reagindo. Entendeu? Então você não está aberto, está muito reativo. E ali na relação de Moisés com Jetro, é muito interessante isso. Jetro fala e Moisés ele entende, ele ouviu. Como o pastor falou, poxa, o que esse cara está me falando? Não, mas espera aí, escuta o que ele está te falando, não o que você está entendendo. Que muitas vezes há um abismo enorme entre o que a pessoa realmente está te dizendo e o que você realmente está entendendo. É muito difícil, sabe? Então, por isso que a gente tem que perguntar novamente, é isso que você está dizendo? Então, para poder diminuir essa questão do analfabetismo funcional, que eu não posso nem entrar em detalhe, mas é algo que vale a pena nos nossos relacionamentos a gente pesquisar, entendeu? Amém. Vamos só fechar aqui, a gente vai falar sobre a importância da história de Jetro, né? E eu já vou até destacar aqui sobre o versículo 1 Timóteo 5,8, que fala assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Né? Qual a importância, pastor, dentro desse contexto que a gente falou aqui hoje, né, muito familiar, né, da história de Jetro? Sim, eu acho que a história de Jetro é muito importante de trazer à luz essa questão da importância de se cuidar da família, de se cuidar do sogro, de se cuidar do genro, assim, como que a família de Moisés, assim, o sogro dele, a gente está falando do Jetro aqui, mas como que foi extremamente importante para quem Moisés foi, entendeu? Acho que é isso. Então, a família, é interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre isso. Paulo está dizendo exatamente isso. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da família. O Antigo Testamento tem leis, tudo, mas o principal são as famílias. Tá? Então, a genealogia de Jesus começa com as famílias. Então, nós somos cristãos e qualquer sociólogo sério sabe que a base da sociedade é a família, entendeu? É a família, assim, a família. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo, olha, cuidado para você não ficar buscando uma espiritualidade muito vazia e perder sua família, entendeu? Ali no dia a dia. Então, não adianta, tem que ter o respeito, tem que ter o amor, tem que ter o carinho, são bases da família. Então, Paulo está dizendo isso, olha, é muito difícil, é muito complicado. Eu não estou dizendo assim que, pastor, eu sou cristão, minha família não é, ou eu sou cristão e alguém se desviou. Não é isso que eu estou dizendo. Cada um tem que fazer suas escolhas, entendeu? Cada um é livre, todo mundo é livre para fazer suas escolhas. Mas essa questão de você, pelo menos, você buscar alcançar a sua família, entendeu? Ver na sua família esses itens que a gente falou de Jetro aqui, como é importante. Então, Deus se preocupa com a família é importante. Paulo, ele deixa bem claro isso. Olha que palavra forte, né? Ele fala, olha, aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Então, tem que cuidar dos nossos. Não adianta. Às vezes, assim, até mesmo questão de missões, eu conheço muita questão de missões. Então, às vezes, eu recebi um chamado para ir lá para o final do mundo, mas a sua família aqui, às vezes, está precisando de um pouquinho mais de atenção em relação ao cuidado, à fé. Eu tenho 3 filhos, mas Deus me chamou para ir sozinho para fazer missões. Isso aí não é de Deus, sinceramente. Isso aí, assim, eu não tenho nem dúvida que não é de Deus. Porque Deus não pede que você abandone a sua família para fazer a obra. Não, tem que ir conciliando ali. Entendeu? Então, acho que o Jetro está falando sobre isso. Olha, tem que cuidar da família, Moisés.
Tem que cuidar, não? Você até brincou o negócio do ficar o dia inteiro ouvindo problema, resolvendo problema, e à noite vai conversar com a esposa. Como é que é? Não começa nem conversar. Começa a ter problema, entendeu? Isso aí. Porque, olha, eu sou psicólogo, e isso faz muita diferença. Às vezes, você ficar 4 ou 5 horas ali ouvindo problema. Quando termina, você às vezes não quer ouvir mais nada, muito menos problema, entendeu? Então assim, a família é muito importante. A família é importante. Que bom, isso é muito importante, né? Então, que Deus possa, assim, a importância da gente testemunhar os grandes feitos do Senhor, né? A história é importante, você está testemunhando, está glorificando. Ontem mesmo, minha pastora estava na mesa conversando, eu contei uma história para ela, falei, vou contar a história e você vai. Ela sabia que era a história dela, mas a gente viu, a gente testemunhando para os nossos filhos, né? Os grandes feitos de Deus, para os nossos familiares, saber que foi Deus que curou, que foi Deus que fez, né? Último aqui para a gente fechar, que a nossa equipe já está chegando também aqui, qual a importância de Jetro para os nossos dias? Sim. A grande importância de Jetro, de Moisés, eu acredito que sejam os exemplos. O que nós estamos precisando hoje são exemplos. Teoria, tem muita teoria por aí, tem muita gente falando e não vivendo, né? Tem até no mundo empresarial, tem até essa visão assim, você quer ouvir quem? Quem tem construído alguma coisa ou quem tem só teoria? Entendeu? Então, a relação, a vida de Jetro, ela traz esse exemplo, é um exemplo. Rapidinho, é igual o cara que está falando que você vai ficar milionário, mas ele mesmo não é. Exatamente, né? exatamente. O cara vai lá e fala, vou ter um curso aqui, você vai ficar milionário, e não sei o quê, mas ele mesmo... Exatamente isso, entendeu? Então, acho que o grande ensino de Jetro é a questão do exemplo. Você vê ali o modelo, não foi nada fácil, você vê que foi, assim, não é fácil, entendeu? Mas... ninguém diz que é fácil, mas você consegue, você vê que a gente linkou aqui, e teria com certeza muitos outros tópicos, mostrando que Jetro foi exemplo. E às vezes, pastor, sinceramente, esses dias eu estava pensando, às vezes, infelizmente, muitos grandes exemplos, às vezes não nascem na igreja, sabe? Você vê que o bom samaritano... É verdade. Então, e outros exemplos também. Mas, claro, que aqui Deus espera de nós. Então, Jetro, qual é o grande foco da história de Jetro? Exemplo. Você olha ali, cara, tem um exemplo a ser seguido. Preciso ficar inventando coisa. Tem aqui, já está aqui, ó. Entendeu? Então, eu acho que esse é um dos principais. Amém, né? E para finalizar aqui, eu vou deixar isso aqui. Jetro também teve uma experiência com todos esses acontecimentos na Bíblia, né? A Bíblia relata que, assim como muitos depois de uma grande experiência com Deus, trocaram de nome como Abraão, Sara, Israel, Jetro também passou a se chamar Reuel, que significa amigo de Deus. Números, né? O livro de Números 10, 29. Precisamos ter uma experiência real com Deus a ponto de sermos chamados amigos de Deus. Iniciamos a aula como Jetro, mas o nosso objetivo é terminar, né, essa aula, a nossa jornada nesta vida sendo Reuel, o amigo de Deus. Pastor Paulo, que bênção, quer deixar alguma mensagem final, alguma coisa? Não, dizer que foi um prazer e que com certeza, né, nós aprendemos muito e que tem sido servido, assim, que você tenha sido abençoado, né, e bola para frente, botar em prática, né? Deus abençoe. Amém. Família, né, princípio sobre família, sobre liderança, começa na nossa casa. Às vezes tem gente querendo ser um bom líder lá fora, mas não consegue liderar a casa aqui dentro, né? O seu tempo, sua gestão de tempo, suas separações, suas prioridades, suas importâncias, porque às vezes a gente dá importância a tanta coisa. Pastor Paulo, se o pastor achar que só o ministério na vida dele é importante, como é que vai ser? Se ele achar que é só a família que é importante, como é que vai ser o ministério dele, né? Como é que você está numa empresa, seu filho aqui está com o nariz escorrendo, tem que sair correndo, meu filho está passando mal, sai lá da empresa desesperado, fala, pô, o cara está com o filho com o nariz escorrendo aqui, o cara já está nervoso, já está preocupado, ou então também o outro lado, né? O filho caiu aqui na escola, quebrou a cabeça, aqui vem aqui, vê com o tio dele aí que eu estou na empresa. Então, de verdade, essa gestão, a aula de hoje, eu acho que é muito importante. Se você tem alguém, manda essa aula para poder gerir a sua vida, para poder saber ouvir as pessoas, para poder ter um bom relacionamento. Eu acho que tem muita coisa bíblica aqui, tudo baseado na palavra, para que as pessoas possam trazer, porque essa aula é tão importante para a igreja, como para quem também está fora da igreja, gerir tudo isso aí. Então, que Deus possa nos abençoar,
Professor Edson, um grande abraço, meu querido, Deus abençoe a equipe de hoje, muito obrigado, pastor Paulo, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui, vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, e o Senhor falar aos nossos corações, porque também nós, da mesma forma que estamos transmitindo o conhecimento, estamos aprendendo para as nossas vidas. Então, nós recebemos do Senhor nessa hora, nessa aula, muito obrigado, que o Senhor possa nos abençoar e nos dar um restante de dia abençoado na Tua presença, é o que eu oro, agradecido, em nome de Jesus, amém. Um beijo, Deus abençoe, fiquem na paz, tá? Que Deus possa cobrir e continuar guardando cada um de nós.